nosso programa para hoje. Depois de construídos os potenciais termodinâmicos, sistemas termodinâmicos sujeitos a uma temperatura constante ou a temperatura e pressão constantes, está na hora de usar esse ferramental conceitual para estudar um dos mais intrigantes fenômenos da natureza, que são as mudanças de fase. E nós vamos começar com as mudanças de fase de substâncias puras. Então, primeiro, vamos discutir algumas características bastante gerais sobre esse fenômeno. E aí vou lhe mostrar de que maneira a gente representa uma parte do que acontece nesse fenômeno em gráfico, num gráfico que nós chamamos de diagrama de fases. Aliás, você está vendo aqui no quadro 6 diagramas de fase. Vamos ver qual é o papel que a energia livre de Gibbs tem na discussão, na análise de uma mudança de fase. Deduziremos a equação de Clausius-Clapeyron, que nos permite estabelecer qual é o formato de uma fronteira entre duas fases do diagrama. E, finalmente, vamos começar a discussão de um modelo analítico que foi o primeiro modelo que surgiu e que prevê uma mudança de fase. O modelo do gás ideal não prevê mudança de fase. Nós vamos ver o motivo pelo qual isso acontece. Bom, então, o que eu chamo de mudança de fase é uma mudança descontínua nas propriedades de uma substância quando o ambiente na qual ela está colocado muda infinitesimalmente. Então, eu vou relacionar aqui os conceitos importantes para a gente. Primeiro, o que é mudança de fase? Na verdade, todos vocês já viram uma mudança de fase ocorrer. A mudança de fase mais comum da gente ver no nosso cotidiano é o que acontece com a água, né? Você sabe que a água pode se apresentar aparentemente sob três formas distintas: a forma sólida, que nós chamamos de gelo, a forma líquida e a forma gasosa, que nós chamamos de vapor d'água. E nós já vimos acontecer uma mudança de fase. Quando você tira a garrafa de cerveja congelada de dentro da geladeira e deixa ela repousar um pouquinho, você vê que aquilo que era sólido passa a ser líquido, né? Como a gente prefere beber do que comer cerveja, a gente espera ela virar um líquido para poder bebê-la. Se fosse sólida, comê-la-íamos, não é? Para citar um velho político brasileiro. Também já viram acontecer a mudança de fase entre a fase líquida e a fase gasosa. Quando você vai fazer macarrão, que é a comida que todo mundo sabe fazer, você bota a panela d'água no fogão, não é isso? Espera a água ferver, e a água ferver, ela começa a fazer bolhas, aí que você começa a ver que há evaporação da água. Então, ela está havendo uma mudança de fase, da fase líquida para a fase gasosa. Então, essas mudanças são mudanças descontínuas, no sentido de que as propriedades aparentes da água nesses três aspectos, que eu vou passar a chamar de fases daqui para frente, essas três fases é bastante diferente, né? Essa mudança está associada a uma mudança microscópica que acontece na organização das moléculas da água. Na fase de vapor, essas moléculas de água elas estão distantes umas das outras e têm uma interação muito fraca entre si. Se a densidade desse vapor d'água for suficientemente pequena, ele é bem descrito, por exemplo, pelo modelo do gás ideal, não é? Que pressupõe que a interação entre as moléculas seja desprezível. Evidente que essa interação não é de fato desprezível, porque se eu mudar as condições do ambiente, em algum momento esse vapor d'água vai se transformar num líquido, o que significa que está havendo uma atração entre essas moléculas para torná-las mais próximas. Mas essa atração só se torna dominante quando as circunstâncias são apropriadas. Muito bem, da mesma maneira, a água líquida, ela escorre, ela ocupa o volume, ela adquire o formato do recipiente que a contém. O mesmo não acontece com o gelo, né? O gelo tem um formato bem definido. Depois que ele congelou, se você congelou o gelo dentro de um recipiente
que não é cilíndrico, você vai ter dificuldade de tirar o gelo daí de dentro, porque ele não muda de forma, não é verdade? E isso tem a ver com a organização, como eu disse, das moléculas. As moléculas do gelo, elas estão dispostas numa rede cristalina e não têm liberdade de se mover umas em relação às outras. Nos estados líquido e gasoso, elas têm possibilidade de se mover uma em relação às outras, e é por isso que a mudança de forma pode ocorrer no líquido, e é por isso que no caso do gás, o vapor d'água vai ocupar todo o volume que estiver disponível para ele. Na verdade, existe mais do que uma única fase sólida da água. Existem várias fases cristalinas da água que só são acessíveis a pressões muito altas. De modo que aqui eu vou me referir à fase sólida como se fosse uma só, apesar de saber que são várias, tá bom? Então, eu posso dizer que as fases são diferentes formas que uma substância pode assumir. Mais de uma variável pode afetar esse fenômeno da mudança de fase. Uma variável você já conhece, a temperatura. Se eu modificar a temperatura, eu posso fazer a água mudar de uma fase para outra. Mas não é só a temperatura que afeta a mudança de fase. A pressão também afeta a mudança de fase. Se eu tenho a água fervendo a 100 Celsius, quando a pressão é de 1 atmosfera, todo mundo sabe, quando você vai acampar no alto da Pedra do Sino, lá em Teresópolis, a água não ferve mais a 100 graus, né? A temperatura de ebulição da água diminui. E a temperatura de ebulição da água diminuir está associada ao fato de que a pressão ambiente é menor. Se a gente pensar um modelo microscópico para a água, isso se torna fácil da gente entender. Se eu diminuo a pressão sobre a massa líquida, fica mais fácil as moléculas do líquido escaparem e se transformarem na fase de vapor. Tá certo? Então eu não preciso aumentar tanto a temperatura para que a água entre em ebulição. Ao contrário, se eu aumentar a pressão ambiente, eu torno mais difícil que as moléculas escapem do líquido. Portanto, a temperatura de ebulição tem que crescer. Eu tenho que compensar o aumento de pressão com o aumento da temperatura, que vai aumentar a energia cinética média das moléculas do líquido e vai poder, eventualmente, fazer com que elas escapem. Então, em princípio, uma mudança de fase, ela depende dessas duas variáveis intensivas, da temperatura e da pressão. Uma maneira da gente representar as fases que uma substância pura pode assumir é através do que eu chamo um diagrama de fases. Como eu já mencionei que as variáveis intensivas relevantes para esse fenômeno são pressão e temperatura, então não deve espantar ninguém que um diagrama de fase seja um gráfico de P em função de T. Este gráfico mostra para cada par de valores P e T, qual é o estado em que a substância vai se apresentar. Então aqui eu estou desenhando o diagrama de fases da água. Nesse diagrama de fases está escrito que nesta região delimitada por essa curva que eu desenhei aqui, a água se apresenta no estado gasoso. Nesta região, ela se apresenta no estado líquido. E nessa outra, no estado sólido. Essas curvas, elas são as fronteiras de fase. Então, um diagrama de fases é a representação das fronteiras entre as diversas fases que uma substância pode assumir no diagrama pressão versus temperatura. Eu estou lendo aqui, por exemplo, que eu tenho uma fronteira de fases entre a fase líquida e a fase gasosa, que se estende desde a temperatura de 1/100º de grau Celsius até 374 graus Celsius. Aqui está a fronteira entre a fase líquida e a fase gasosa. Cada um dos pontos da fronteira corresponde a um valor da pressão. E eu escrevi aqui o valor da pressão que corresponde à temperatura de 1/100º de grau Celsius, que é 6 milésimos de bar. Tá? Aqui está uma outra fronteira de fases, agora entre as fases líquida e sólida.
Então, nessa região a água é líquida, nessa região a água é sólida. E aqui uma terceira fronteira entre as fases sólida e gasosa. Tá? Muito bem. Um conceito importante que a gente vai usar bastante daqui para frente é o conceito de pressão de vapor. Nesses pontos da fronteira de fase, existe coexistência de duas ou mais fases. Então, se eu tiver a pressão e temperatura determinados, por exemplo, por este ponto, então as fases líquida e gasosa da água estão em equilíbrio, elas coexistem pacificamente. Tá? A pressão de vapor é a pressão que o gás exerce num ponto da coexistência entre as fases gasosa e líquida ou gasosa e sólida. Então a pressão de vapor é a pressão de coexistência, muitas vezes chamada dessa forma. Dizer que essas duas fases coincidem nesse ponto, por exemplo, é dizer que se eu preparo o sistema de maneira que ele tenha uma fração na fase líquida e outra fração na fase gasosa, para estes valores de pressão e temperatura, nada vai acontecer, ele vai ficar em equilíbrio. Não vai haver mudança de fase nem para um lado nem para o outro. As duas fases coexistem pacificamente. Tá? Já se eu colocar o sistema neste ponto do diagrama, por mais que eu tente deixá-lo líquido, ele não vai ficar líquido. Ele vai sofrer uma mudança espontânea de fase e vai se transformar num gás. Então aqui estão os pontos de coexistência. Aqui estão os pontos onde cada uma das fases é a fase estável. Hã? Muito bem. Observe uma característica importante desse diagrama. Existe um ponto aqui onde as diversas fronteiras de fase se cruzam. Isso aqui é chamado um ponto triplo. Um ponto triplo é um ponto do diagrama PT que indica pressão e temperatura na qual as três fases da água podem coexistir em equilíbrio. Então, se eu preparar um sistema formado por gelo, água líquida e vapor d'água exatamente a essa temperatura e essa pressão, esse sistema vai permanecer em equilíbrio. Não vai haver mudança adicional de fase para um lado ou para o outro. Tá? Já se eu tiver uma temperatura, uma pressão abaixo da pressão do ponto triplo, observe que a fronteira de fases agora é entre o sólido e o gás. Então, se eu tiver uma pressão abaixo de 6 milésimos de bar, então, se eu aumentar a temperatura da água mantendo a pressão fixa, eu começo aqui, a pressão abaixo dessa, aumento a temperatura sem mudar a pressão. O que vai acontecer é que o gelo vai se transformar repentinamente em vapor d'água, sem passar pela fase líquida. Tá? Nós damos um nome para esse processo, né? Esse processo se chama sublimação. Então, a sublimação é a passagem direta de uma substância pura da sua fase sólida para a fase gasosa. Outra característica interessante desse diagrama de fases da água é a inclinação da fronteira de fases entre o sólido e o líquido. Essa fronteira tem uma inclinação negativa. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a uma temperatura abaixo de 0,01, de 1/100, de 0 Celsius, né? Se eu diminuo a temperatura, para manter a coexistência, eu tenho que aumentar a pressão. O que é curioso se a gente pensar no modelo microscópico, né? De fato, a água tem um comportamento anômalo nesta fronteira. Nós vamos ver que esse comportamento está associado ao fato de que a água sólida tem densidade menor do que a água líquida. Né? Quando a água passa do estado líquido para o sólido, ela aumenta de volume, ao contrário da maior parte das substâncias, que quando passa da fase líquida para a sólida, diminui de volume. É isso que você vê, por exemplo, nesse segundo diagrama de fases aqui, que é o diagrama de fases do dióxido de carbono. Observe que as características desses dois diagramas são bastante semelhantes. Outra vez, nós temos as fronteiras de fase, nós temos aqui o ponto triplo. No caso do dióxido de carbono, esse ponto triplo corresponde a uma temperatura de menos 56 Celsius,
e há uma pressão de 5,2 bar, verdade? Ou seja, a pressão ambiente, que é 1 bar, perto de 1 bar, se eu tenho dióxido de carbono sólido e aumento a temperatura, ele passa direto para a fase gasosa, sem passar pela fase líquida. Isto aqui é o que nós chamamos de gelo seco, né, que a gente usa no teatro, por exemplo, para fazer atmosferas esfumaçadas, né? E isso acontece porque o ponto triplo está uma pressão acima da pressão ambiente. Compare com o caso da água, a pressão do ponto triplo está bem abaixo da pressão ambiente. Outra coisa importante na comparação desses dois diagramas é que a inclinação da fronteira de fases entre o sólido e o líquido é positiva. O que significa que se eu aumento a temperatura, eu tenho que aumentar a pressão para que as duas fases continuem coexistindo. Outra coisa que é comum a esses dois diagramas é o seguinte: a fronteira de fases entre o líquido e o gás, ela termina num ponto. Esse ponto é chamado um ponto crítico. Ao passo que a fronteira de fases entre o sólido e o líquido, essa não termina. Essa dura indefinidamente. Isto está associado ao fato de que a diferença entre o sólido e um líquido, a fase sólida e a fase líquida de uma mesma substância pura, é uma diferença qualitativa, ao passo que a diferença entre o líquido e o gás é uma diferença apenas quantitativa. Apenas. Então, se eu tenho, por exemplo, um gás, ou se eu tenho um líquido e eu vou caminhando na direção do ponto crítico, aumentando sua temperatura e sua pressão, ele vai ficando cada vez menos denso, até que, ao atravessar o ponto crítico, já não existe mais diferença entre o líquido e o gás. A partir daqui, nós nos referimos ao fluido, simplesmente, porque as duas fases se tornam indistinguíveis. As mudanças de fase que acontecem representadas nesse diagrama, por exemplo, a mudança de fase que acontece se eu pegar dióxido de carbono a essa pressão e essa temperatura e aumentar a sua temperatura, ao atravessar a fronteira de fases, eu vou fazer a conversão total da amostra que eu estou manipulando da fase líquida para a fase gasosa. Quando eu alcançar a fronteira, as duas coexistem. Aqui existe, como eu estou dizendo, uma mudança descontínua entre o aspecto, entre a organização microscópica de um lado e a organização microscópica do outro. Se eu fizer essa transformação passando pelo ponto crítico, essa transformação não é mais descontínua, porque ao redor e acima do ponto crítico não existe mais diferença entre um líquido e um gás. Uma transição como essa, uma mudança de fase como essa aqui, a gente costuma chamar de uma transição ou mudança de primeira ordem ou descontínua. Já a mudança de fase que acontece nas vizinhanças do ponto crítico é uma mudança chamada de contínua. Antigamente se chamava essa aqui de mudança de segunda ordem, mas essa nomenclatura morreu por motivos que não me interessa agora discutir. Um grande avanço na teoria das transições de fase ocorreu por volta dos anos 1960, quando foi descoberto uma maneira da gente lidar com o que acontece numa transição contínua. Esse avanço teórico se chama a aplicação do grupo de renormalização à teoria das transições de fase, e isso gerou um prêmio Nobel. Isso eu também não vou discutir aqui. Muito bem, vamos olhar outros diagramas de fase. Esse aqui é o diagrama de fase do hélio 4. É um isótopo do hélio, que é um bóson. O diagrama do hélio 4 tem algumas características curiosas e especiais, né? Em primeiro lugar, aqui está a região onde essa substância é um sólido, aqui está a região onde é um líquido,
E aqui está a região onde é um gás. O hélio tem duas fases líquidas distintas. A fase líquida que nós chamamos hélio 1 e a fase líquida que nós chamamos hélio 2, onde ele é um superfluido. É um fluido que não tem viscosidade nula e alta condutividade térmica. Essa transição é chamada de transição lambda, muitas vezes, por causa do formato que tem a fronteira de fases, que parece a letra grega lambda, né? Então, uma coisa interessante a notar é que o hélio ele tem uma propriedade bastante única, que ele é o único elemento que permanece líquido à temperatura nula. Na temperatura zero, ele é um líquido. Ele só se torna sólido com a pressão muito alta, né? Essas temperaturas aqui indicam as regiões importantes de transição. Por exemplo, aqui, 2,2 Kelvin é a temperatura de transição para essa pressão entre o líquido 1 e o superfluido, entre um fluido normal e um superfluido. A pressão de um bar, a pressão atmosférica, a fronteira entre o gás e o líquido está em 4,2 Kelvin. Significa que se eu tenho hélio gasoso a 1 bar e eu quero liquefazê-lo, eu tenho que fazer a temperatura dele chegar abaixo de 4,2 Kelvin. E é por isso que foi muito difícil fazer isso, né, historicamente. O ponto crítico, veja, o ponto crítico do hélio está a temperatura de 5,2 Kelvin, muito abaixo da temperatura ambiente. Aliás, vale a pena aqui apontar o valor da temperatura do ponto crítico da água, 374 Celsius, e do gás carbônico, 31 Celsius. Então, quando a gente for estudar a transição contínua, o gás carbônico está mais acessível, né? Então, muita informação experimental veio do estudo das transições contínuas do dióxido de carbono. Aqui embaixo nós temos o diagrama de fases do hélio 3. É curioso que dois isótopos da mesma substância tenham diagramas tão distintos. O hélio 3 é um férmion. O hélio 3 também apresenta uma transição superfluida, mas a uma temperatura tão baixa que não dá para representar nesse diagrama. Então aqui ele é um líquido, aqui ele é um gás e aqui é um sólido. Observe que a pressão de 1 bar, pressão atmosférica, você só tem a transição de gás para líquido a 3,2 Kelvin. E o ponto crítico está em 3,3. Outra coisa curiosa é a fronteira de fases entre o sólido e o líquido. Porque nessa região aqui, perto da temperatura zero, você tem uma fronteira com inclinação negativa, parecida com a da água, portanto. E depois você tem uma fronteira de fases com inclinação positiva. Tá bom? Mudanças de fase podem estar associadas a sistemas que não sejam fluidos. E o exemplo mais imediato que a gente vai encontrar são sistemas magnéticos. Então, você pode ter, por exemplo, um metal condutor, e aqui está representada em que fase magnética esse sistema se apresenta. E essa fronteira de fase separa a região onde isso aqui é um condutor normal e onde ele é um supercondutor. Esse diagrama de fases, veja, relacionando o valor de B com o de T, aonde ocorre a transição entre uma fase e outra. Isso aqui é verdadeiro para um supercondutor que nós chamamos do tipo 1, ou supercondutor de baixa temperatura. Por exemplo, o chumbo. O chumbo tem esse diagrama de fase, o mercúrio tem esse diagrama de fase. O diagrama de fase de um supercondutor do tipo 2, ou supercondutor de alta temperatura, é um pouco mais complicado, eu não vou mostrar para você aqui. Um outro diagrama de fases é o diagrama de fases de um ferromagneto,
Esse é curioso porque a fronteira de fase está situada em cima do eixo horizontal. Campo zero. Se você tem um campo externo num sentido, você tem uma magnetização paralela ao campo sempre, então eu vou chamar de magnetização up, para cima, ao passo que aqui você tem magnetização para baixo. Tá? Então, um ferromagneto, na presença de um campo, ele desenvolve uma magnetização não nula. E essa magnetização aponta na mesma direção e sentido que o campo externo. Se eu começo com a magnetização para cima e vou diminuindo o valor do campo externo, então eu vou atravessar essa fronteira de fases e vou fazer com que a magnetização passe a ser para baixo. Tá? Se eu começo com magnetização para cima e diminuo o campo até o valor zero, mantenho o campo com o valor zero, e agora aumento a temperatura, vai chegar a uma temperatura... Bom, ao aumentar a temperatura, a magnetização vai decaindo, ela diminui com a temperatura, até que, quando ela alcança o ponto crítico, ela vai a zero. Isso aqui também é um ponto crítico, isso aqui é chamado o ponto de Curie. E a temperaturas mais altas do que essa, o material não apresenta mais magnetização permanente a campo nulo. No caso do ferro, por exemplo, o ponto de Curie está acima de 1000 graus Celsius. O supercondutor é um condutor que tem resistividade nula. Então ele tem resistência zero. É isso. Se você coloca uma corrente para circular num circuito supercondutor, essa corrente não se dissipa nunca.